Com portas do céu, as chuvas tardias estão chegando. Jamie Valdo, 4 de setembro de 2025. O caos está aumentando a uma velocidade vertiginosa de 15 terremotos em Nevada na noite passada. O que aconteceu com o tiroteio em Minneapolis? Coloquem seus chapéus de lata. Aquelas coisas que eram o caos do Departamento de Defesa e da CIA, sejam os catastrofismos astronômicos, os cataclismos que irrompem na Terra, as apostasias dentro da igreja, as decepções, essas tecnologias emergentes, esses centros de fusão de ameaças de inteligência artificial, os fuzileiros navais sendo enviados para Venezuela. A propósito, não se trata de venezuelanos, mas sim do acúmulo de tropas chinesas lá embaixo. Todo mundo acompanhando? Certo, vamos começar hoje. Vamos falar sobre as comportas do céu, a vinda do reino. É sobre isso que quero falar com vocês hoje, certo? O Senhor está realmente queimando meu coração por isso há algum tempo, para que eu possa lidar com isso. Então, vamos começar enquanto olhamos ao redor e fazemos um balanço da nossa realidade cada vez mais caótica de 15 terremotos em Nevada na noite passada. Palantir lançado. Tanto faz. Aliás, não caiam nessa de clickbait sobre o que aconteceu com o tiroteio em Minneapolis. Aquela coisa de que os pais dele eram a CIA, a coisa toda está armada. Coloquem seus chapéus de lata e percebam o que eles já tinham na estrutura. E eles lançaram assim que o tiroteio aconteceu uma vigilância total através da Palantir e esses outros centros de fusão de ameaças de inteligência artificial para coletar todos os seus dados. Como se eles ainda não tivessem feito isso, mas agora eles acabaram de tornar oficial na cena. Então, a propósito, ok, vou devagar, vou começar, quero falar sobre isso. O caos está aumentando a uma velocidade alucinante. Muitos estão em meio a esse caos, sejam os catastrofismo astronômico, os cataclismos que estão ocorrendo na Terra, as apostasias dentro da igreja, as mentiras, essas tecnologias emergentes, esses centros de fusão de ameaças de inteligência artificial, os fuzileiros navais sendo enviados para Venezuela. Certo? A propósito, não se trata de venezuelanos. Trata-se do aumento de tropas chinesas lá, caso você também não saiba. Desculpe, estou divagando. Novamente, há uma razão para tudo isso. Tudo isso está levando a uma conclusão geral no coração da grande maioria das pessoas com quem converso. Elas estão sendo preenchidas por uma expectativa, como uma expectativa ansiosa, dessas coisas. Elas estão sendo levadas a uma expectativa de provações, dificuldades, aflições e presságios. Como diz Lucas 21, depois de contemplar essas coisas que estão vindo sobre a terra, quero dizer, quando você se senta e analisa didaticamente, e se você fosse expor tudo o que aconteceu nos últimos 6 meses, sem mencionar os últimos 3 anos ou mais, meu Deus, a cabeça da maioria das pessoas começaria a girar, ou isso as empurraria para um espaço seguro, extremamente tendencioso, do qual nunca mais poderão ressurgir. No entanto, para aqueles de vocês que estão em Cristo, para os redimidos do Senhor, para os santos guerreiros do Altíssimo, vocês deveriam estar vivendo radiantemente a partir de um espírito de expectativa totalmente diferente. Vocês sabem disso? Vocês percebem que todos os meus pensamentos, quando estou acordado, são para fortalecê-los e encorajá-los no Evangelho, para que vocês conheçam o seu Deus e não estejam em expectativa por estas coisas. Sabemos que essa porcaria está acontecendo, mas vocês devem estar em expectativa pelo que o Senhor quer fazer em vocês e por meio de vocês nesta geração, para glorificá-lo e magnificá-lo corretamente. Todos vocês, os redimidos do Senhor, devem agir com um espírito, uma postura e uma expectativa santos e diferentes. Pois vocês que conhecem o seu Deus, que conhecem a palavra, que conhecem o poder do Espírito Santo, devem estar em expectativa, porque sabem o que vem a seguir para vocês e suas vidas nesta hora tardia. Antecipação significa considerar e observar uma ação anterior, uma experiência passada ou uma verdade que lhe garante uma ação futura ou posterior que é certa. Você sabia que é isso que significa antecipar algo? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu achava
pensava que era ansiedade. Não é de jeito nenhum. Não é isso que significa. Não. É ter uma certeza, dada uma experiência anterior ou passada, que você sabe que é garantia do que virá a seguir. É por isso que você antecipa, porque sabe que é um conhecimento pleno de algo. É o ato de ansiar, especialmente em relação a uma expectativa prazerosa. É a visualização intencional de um evento previsto que deve acontecer e está associado apenas à excitação e à preparação para algo que você sabe que certamente acontecerá em um futuro próximo. É isso que significa estar em antecipação de algo. Amados, enquanto o Senhor peneira, separa, divide e extingue, enquanto a terra cambaleia, treme e se quebra, enquanto a elite se posiciona e se mobiliza para o último grande ataque contra a imagem criada de Deus e a face da humanidade, e enquanto os verdadeiros desejos dos corações dos homens estão sendo expostos em massa, seja pelo Senhor ou por uma guerra aberta contra o Deus Santo, devemos transbordar de grande expectativa, uma expectativa pelo último reinado do Espírito do Deus vivo que virá e reavivará nossos corações, nossas almas e nossos espíritos, e nos imbuirá com o poder do alto para este último, grande e maravilhoso mover do Senhor sobre a face da terra. É isso que você deve esperar. E somente isso, uma chuva saturante, que encharca, que nutre, que dá vida e sustenta, um derramamento do Espírito do Deus vivo através do poder da ressurreição de Jesus Cristo, agora liberado sobre o seu povo para a força, para proezas, para a magnificação consumada e para a glorificação do seu Senhor, Salvador, Rei e amigo. É isso que vocês devem esperar. Now loosed upon his people, unto strength, unto exploits, unto the consummate magnification and the glorification of your Lord and your Savior and your King and your friend. That is what you should be in anticipation of. Hosea 6, 1 through 3 says Oséias 6 versos 1 ao 3 diz o seguinte: Vinde, homens, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou para nos curar. Ele nos feriu para nos curar. Depois de 2 dias, Ele nos reanima. No terceiro dia, Ele nos ressuscitará para que vivamos diante dEle. Que saibamos. Prossigamos em conhecer o Senhor, amados. Por que ele diz isso? Porque sua vinda é tão certa como a aurora. Ele virá a nós como as chuvas da primavera e do outono, regando a terra. O Senhor está vindo. Vocês entendem isso? Prossigamos em conhecer o Senhor. Sua vinda e sua saída são uma certeza. Ele virá e derramará sobre seu povo as chuvas de outono, outono e inverno, assim como derramou sobre seu povo as chuvas de primavera no Pentecostes. Isaías 44, versos 3 ao 5 diz isso. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Ele está se preparando para derramar o seu espírito de maneiras que você nem poderia compreender. Joel 2 versos 28 ao 32 nos dá esta garantia. E acontecerá depois de todas essas outras dispensações, das coisas sobre as quais o Senhor tem falado, desde Malaquias até tudo mais. Ele diz, isto é o que vai acontecer. Isto é o que vai acontecer. Isto é o que vocês verão. Isto é o que vocês verão. Então ele diz isto. Então, depois destas coisas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. As pessoas sempre tentam reduzir isso e fazer com que seja sobre o Pentecostes. Não se trata de Pentecostes. O Pentecostes foi um tipo. O Pentecostes foi uma sombra. Diz que é no fim de todas as coisas depois disto e no dia do Senhor. É a isso que ele se refere. Ele diz,
Vou derramar algo sobre vocês. Você está pronto para beber? Você está pronto para receber? Você está pronto para absorver? Você está disposto a ser dominado e saturado por isso? Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as minhas servas, e naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios e os céus e a terra e sangue e fogo e colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como o Senhor disse, e no remanescente que o Senhor chamar. É isso que devemos esperar. Malaquias 4 diz: certamente o dia está chegando. Arderá como uma fornalha. Todos os arrogantes e os malfeitores serão como palha, e o dia que está chegando os incendiará, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não lhes restará raiz nem ramo. Mas esperem. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, algo completamente diferente está prestes a irromper e ser derramado sobre vocês. O Filho da Justiça se levantará com curas em seus raios, e vocês sairão e se divertirão como bezerros cevados. Então vocês pisotearão os ímpios, e haverá cinzas sob a planta dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e leis que lhe dei em Horeb para todo Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o meu profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Ou então eu viria e feriria a terra com destruição total. Ele diz: eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo naquele último grande e terrível dia que, se eu lhes dissesse, vocês nem acreditariam nem entenderiam. Fim da primeira parte. That if I told you, you wouldn't even believe it nor understand it.